Doutor, o senhor também colocou em pauta um projeto que também fez a esquerda rasgar as vestes no Rio de Janeiro, que é de São José de Anchieta como patrono da educação. Como é que foi isso? Esse projeto é o seguinte, eu já aproveito aqui e vou pedir ajuda novamente. Eu vou explicar por quê. Nós conseguimos aprovar esse projeto. O que é esse projeto? Qual é um dos grandes problemas da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil? É a educação. Nós temos uma educação moralmente desvirtuada. Ninguém tem como questionar isso. As escolas passaram a ser um verdadeiro antro de sexualização, de lascívia, de doutrinação ideológica. Sim. E qual é o grande escudo que a esquerda usa? O grande escudo que a esquerda usa para classificar essas escolas como o berço da intelectualidade. Qual é o artifício que eles usam? O patrono da educação brasileira. O patrono da educação, que é o Paulo Freire. Então, eles instituíram essa figura que também virou um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire. Quando nós vamos ler um pouco do Paulo Freire, nós entendemos por que a educação no Brasil está assim. Tá tão ruim. Tá tão ruim. Não dá para entender nada. Uma educação não dá para entender nada, uma educação, uma forma medonha de escrita, pessimamente escrita, uma educação que não é objetiva, que não visa o fundamental, que é a capacidade do indivíduo, daquela criança raciocinar, daquela criança, de fato, ser independente. Não é disso. Pelo contrário, ele coloca ela a criança dentro de uma espiral de doutrinação que ela se vê presa e não consegue mais sair. Diante disso... E aí emburrece. Emburrece. Propositalmente. Porque essas crianças vão crescer, vão ser os professores de amanhã e vão continuar o ciclo da doutrinação, vão ser os advogados e os juízes de amanhã. Aí nós entendemos a doutrinação jurídica que nós vivemos, o ativismo judicial que nós vivemos hoje em dia. Foram jovens criados nesse sócio-construtivismo. Paulo Freirismo. Então, assim, é óbvio que não é a mudança do patrono da educação, simplesmente isso, mas assim, nós temos que começar a destruir a cabeça dessa serpente. Perfeito. E eu julgo que uma dessas cabeças dessa serpente é Paulo Freire. Então, o que é que nós queremos? Dar um alicerce para nós virarmos a chave e mudarmos o patrono da educação. Quando passarmos da Presidente Vargas, ao invés de uma foto do Paulo Freire pintada no muro, ter uma foto de José de Anchieta como o verdadeiro patrono da educação. E por que José de Anchieta? Porque o José de Anchieta foi o primeiro a moldar o nosso sistema educacional no Brasil. E as pessoas não sabem disso. E eu aprendi também mais, assim, já tinha um conhecimento um pouco da história dele, o livro do José de Anchieta, um livro que eu recomendo a todos que leiam, que vão entender por quê. A biografia dele, que vão entender por quê. Disponível aqui na nossa loja no QR Code. Exatamente, recomendo fortemente que vocês vão entender por que o escolhido foi o José de Anchieta. Ele, de tão brilhante, ele chegou a fazer a primeira livro de português, a primeira cartilha para os indígenas. Sim. Na língua deles mesmo. A primeira gramática indígena foi escrita por José de Anchieta. Ou seja, compilando todo o conhecimento do próprio povo indígena e ensinando para o povo indígena. E depois, ao mesmo tempo que ele montou o primeiro sistema educacional no Brasil, que dava certo, que deu certo, que catequizou, e muitas vezes as pessoas usam a palavra catequizar de maneira agressiva e errada. Quando eu digo catequizar, muita gente não sabe, mas esquece que o índio sacrificava a criança que nascia com algum defeito. Era uma barbárie. Era barbárie, canibalismo. Canibalismo. Era prática adotada rotineiramente pelas tribos indígenas do Brasil. E José de Anchieta formou ali o primeiro centro, primeira forma educacional do Brasil, o primeiro sistema educacional do Brasil. É o verdadeiro patrono da educação. E mais do que isso, quando é que foi o primeiro declínio da educação no Brasil? Foi justamente quando os jesuítas foram expulsos do Brasil. Sim, perfeito. Naquelas reformas pombalinas. Pombalinas, de Marquês de Pombal, perfeito. Nas reformas pombalinas, nós tivemos ali a primeira grande crise educacional. Foi o começo ao fim. E nós precisamos voltar e resgatar isso. E tentar fazer com que um input, uma nova mudança no sistema,
para que nossas crianças consigam entrar num ciclo virtuoso e não vicioso que nós vivemos hoje em dia. E por que eu peço a ajuda do Senhor Dom Bosco? E dos católicos, dos leigos, daqueles que apoiam a ideia que não aguentam mais ver os seus filhos doutrinados a cada dia numa educação no molde Paulo Freire. Nós aprovamos a lei, só que, infelizmente, o prefeito Eduardo Paes, motivado por forças de esquerda, por essas forças progressistas, vetou a lei. E agora ele vetou isso um pouco antes do recesso parlamentar, em junho. E agora, no início de agosto, a Câmara vai votar novamente... A derrubada do veto. A derrubada do veto. E nós precisamos da força, do apoio daqueles que defendem uma educação verdadeiramente emancipadora, baseada na moral, que nós derrubemos esse veto. Porque dessa forma eu acho que é um início. E eu espero que essa lei se espalhe. Perfeito. Mais uma vez, não é lei do Rogério, não precisa citar meu nome, não. E não quero que cite. É alguém, lá no Rio de Janeiro mudou. Por quê? Porque nós vamos ganhando. As outras cidades vão fazendo, os estados começam a fazer. Vão acontecer. As mudanças começam ali. Pode parecer algo pequeno, mas na verdade não é algo muito profundo. Não é, porque nós saímos daquela política ali rasa de simplesmente reativa nos defender, e de pautar. Exatamente. Nós vamos voltar a pautar o que queremos para nossas crianças, para nossas vidas, para nossa cidade, para o nosso país.